Mas não foi o propósito de Deus, foi o meu propósito, não foi o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito nas mensagens, naquilo tudo que a gente faz. E a gente fica pensando, meu Deus, o que o Senhor quer realmente para mim? Né? O que o Senhor quer que eu faça? Né? E às vezes veio a mensagem, né? Essa é uma mensagem que eu queria até mesmo ter trazido para os jovens, mas já que alguns jovens não estão aqui, essa mensagem é para nós, para mim, para você, para todos nós que às vezes nos ansiamos, estamos ansiosos, estamos esperando algo acontecer e não acontece, mas Deus tem uma palavra para nos aliviar o nosso coração, e eu creio que primeiramente Deus fala sempre primeiramente comigo, porque eu acho que a gente tem que melhorar certas coisas. Quando a gente não pregar algo, é porque Deus está falando com a gente que a gente tem que melhorar em algumas situações. Quem puder estar deixando a Bíblia aberta em Mateus 6, 25 ao 34, pode deixar a Bíblia aberta em Mateus 6, 25 ao 34, Mateus 6, 25 ao 34, mas antes disso, nós vamos ver um videozinho. Esse videozinho eu copiei de tudo, na verdade. Eu vi que vocês viram as crianças que igual, tá bom? Não fique. A gente vai aprendendo, né? É legal isso, a gente aprende um com o outro, né? E eu senti até mais trazer certas motivações, aquilo que o outro irmão traz para a igreja, né? Legal. Vamos ver um videozinho antes da moeda, e eu vou botar aqui a página da luz aqui. É um videozinho curto, é do The Chosen. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma rã que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam mais. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Primeiramente, eu quero dizer que Deus não condena o seu dinheiro, não. Deus ele quer que você trabalhe, Deus quer que você estude, para as demais coisas serem acrescentadas, se esforçar. Né? É isso que Ele quer. Nada vai cair do céu se você ficar parado. Né? Nada vai fazer com que você fique, na verdade, fique rico sem trabalhar. Mesmo assim, até é difícil alguém pensar ficar rico trabalhando, mas fica. Se a pessoa se dedicar ao máximo possível, se a pessoa se dedicar àquilo que ela quer realmente, ela vai conquistar. Mas não é. Eu também estou pregando aqui a gaveta material. Né? Eu quero dizer é que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte para que Deus acrescente aquilo que Ele acha que você merece. Então, é por isso que eu queria que realmente alguns jovens estivessem aqui, porque eu lembro quando eu era essa idade, assim que eu acabei o estudo, eu queria trabalhar logo. Eu queria arrumar um emprego, eu queria trabalhar, eu era muito ansioso, né? Eu queria logo ter as coisas, né? Jovem, né? Adolescente, então a gente fica ansioso para ter um emprego. Mas, depois de muitos tempos que a gente vai conhece a palavra do Senhor, conhece a palavra de Deus, depois, assim que eu me converti, né? A gente vê que não é assim que funciona. Deus vai acrescentando as coisas aos poucos. E a gente vê isso quando a gente às vezes não para ver o passado, né? Aquilo que aconteceu no nosso passado. A gente está curtindo aqui hoje, falando hoje, mas a gente não sabe que Deus fez tantas coisas no passado nas nossas vidas, né? Que Deus deu tantas bênçãos para as nossas vidas, né? O que Deus fez para a gente ter uma casa, para a gente ter um carro, para a gente ter uma moto, para a gente ter uma vida assim, um emprego, né? Uma profissão.
é porque você lutou, irmãos, porque você foi atrás, você conquistou. Isso não é pecado você ter as coisas, é porque você conquistou com o coração, você conquistou com o seu empenho, né? Você não extorquiu ninguém, você não roubou ninguém, você não matou ninguém, você foi leal. Você foi leal ao teu patrão, você foi leal ao teu emprego, você foi leal primeiramente a Deus, primeiramente sempre a Deus. Quando você tem todo o caminho perfeito ali, andando nos caminhos do Senhor, as coisas vão acontecer naturalmente. Então eu meditei muito assim nas coisas que aconteceram na nossa vida, na vida da minha esposa, e do passado, que a gente não tinha, né, moradia, não tinha casa, mas Deus foi colocando umas coisas assim tão malucas na nossa casa, na nossa frente, que a gente não acreditava que aquilo era possível, né? Ter uma casa que podia ser possível, mas foi possível, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao empenho meu, ao empenho da minha esposa, ao empenho dos irmãos dela, da família dela, nós conquistamos. É por isso que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é mais a vida importante do que a comida? O corpo mais importante do que a roupa? Os servos das aves do céu não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Olha o valor que Ele nos dá. Não tem vocês muito mais valor que elas? Olha o valor que Deus nos dá, irmãos. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A palavra utilizada nesse texto, que pode ser traduzida como ansiedade ou preocupação, nos traz o significado de não nos distrairmos com o dia de amanhã. Quando nos preocupamos com o amanhã, perdemos o foco do momento presente e não vivemos o presente da maneira correta diante de Deus. As preocupações da vida é natural nós nos preocuparmos, mas tenha certeza, quando nós nos preocuparmos que temos Jesus Cristo como nosso mediador, como nosso Senhor, Ele vai nos acrescentar, Ele vai nos dar calma, vai nos dar sabedoria, nos dar paciência, vai fazer com que nós sejamos mais firmes na presença do Senhor. Com certeza esse texto não é um incentivo à imprudência, mas sim um incentivo para que façamos o que devemos fazer hoje sem preocupações e ansiedade, pois podemos confiar no cuidado de Deus, podemos plantar confiando que o Senhor trará chuva, podemos fazer a nossa parte e descansar na provisão do Senhor, fazer a nossa parte. Então nós temos que fazer a nossa parte. É por isso que eu não entendo assim, o que Deus queria essa noite, né? A gente tem uns planos na nossa mente, a gente, vou fazer isso, vou falar isso, ou se tiver jovens, né, eu queria incentivá-los a não ficar ansioso, a não ficar intensos, deixar que Deus cuide da vida deles, deixar eles procurar fazer o máximo de cursos, o máximo de estudar, o máximo para se aperfeiçoar, porque quanto mais você estudar, você vai ter mais chances daquele que não está buscando. Mas deixe que faça de acordo com a vontade do Senhor. Deixar Deus agir, deixar Deus caminhar, deixar Deus fazer a obra. A crítica de Jesus se refere à preocupação pecaminosa, que revela um coração que não confia no Senhor. Nós somos diferentes, nós confiamos no Senhor. As pessoas aí fora, elas querem ganhar, elas querem correr atrás, elas querem extorquir, elas querem passar um por cima dos outros, irmãos. Eles querem atropelar. Tu está numa sessão, trabalhando igualmente, mas tem sempre gente querendo passar para trás, querendo te pisar. Mas se você tem a Deus no seu caminho, Ele vai te orientar a como prosseguir, vai te orientar a seguir uma missão a qual Ele te quer que você leve para enfrentar essas dificuldades. O nosso caminho não é fácil, a vida do cristão não é fácil, não é assim, como que diz, só bênçãos. Vai ter a luta, mas é com luta que vai vir as bênçãos. Sem luta não tem bênção. Então as pessoas vão querer aquilo que eu queria falar com as pessoas, com os jovens, elas vão querer te derrubar, vão querer te passar por cima, mas tenha paciência, tenha calma, tenha sabedoria do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te trazer no momento certo, Ele vai fazer o caminho certo a como questionar certas situações.
De 26 a 30 diz assim: as aves do céu e os lírios do campo, recebe as aves do céu, não semeia nem colhe, nem armazena as celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que preocupe, pode acreditar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Esse é o versículo 6, 26 ao 30. Os exemplos da natureza utilizados por Jesus nos mostram que mesmo as aves e os lírios sendo incapazes de semear e colher, trabalhar e tecer, eles não vivem preocupados, pois são alimentados e vestidos por Deus. Novamente, esse não é um exemplo de ociosidade, mas de descanso no Senhor. Então, nós temos que descansar no Senhor. Por mais que a gente pense que vai faltar, não vai faltar, irmãos. Que Deus vai acrescentar, Deus vai te sustentar, Deus vai te fazer com que você cada vez mais melhore a sua qualidade de vida. Porque Deus quer isso para você. Deus tem um plano maravilhoso para cada irmão aqui na casa do Senhor. Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Momentos em que a gente passa, na nossa vida passada, assim, momento de casar, que a gente passa dificuldade, Deus sempre nos sustentou, né? Deus sempre nos orientou a como proceder. Por mais dificuldade que a gente possa estar passando, Deus está sempre nos ajudando. E olha que dificuldade, todo mundo passa, né? Todo mundo passa, nós passamos, né, mas Deus sempre nos sustentou. E é incrível que às vezes o sustento não veio nem para as pessoas cristãs, pessoas não crentes. E por incrível que pareça, quando nós passamos uma certa dificuldade, nós nem comentávamos, né, que a gente frequentava, não falava nada, deixava Deus agir. E graças a Deus, Deus agia de uma maneira assim tremenda. Usava pessoas que a gente nem achava que ia nos ajudar. Então, mas graças a Deus, é por isso que Deus não deixa de faltar nada, não vai deixar de faltar, não vai deixar de faltar alimento. É só persistir no Senhor. Seguir ao Senhor, pedir a Ele para que Ele te encaminhe, que Ele te dirija, que Ele te guie. Não tem descanso melhor do que se descansar no Senhor. A gente vai aprender, eu já está aqui realmente, eu fiquei até um pouco assim, quando eu estava meditando na palavra, fiquei um pouco assim, meio triste. Não sei, vai ter uma tristeza. Estava no quarto, tinha um cochilo da tarde. E eu estava um pouco assim no quarto, estava um pouco triste, estava pensando, meu Deus, às vezes eu sou tão assim, não agradeço o que você tem me dado, né? Eu fico olhando para casa assim, não agradeço o que o Senhor fez na minha vida, não agradeço pela esposa que o Senhor deu. Às vezes a gente esquece de agradecer a Deus. E a gente tem que cada vez mais ver que Deus tem feito tanta coisa para nossas vidas. Deus tem tentado nos ajudar, nos transformar nosso dia a dia. E a gente tem que, às vezes, parar para pensar e ver que Deus tem nos ajudado, tem nos dado bênçãos. Né? E às vezes a gente não reconhece isso, a gente deixa passar. Mas o que a gente tem que pensar é descansar realmente no Senhor. Não se preocupar dizendo o que vamos comer hoje, o que vamos beber, que Deus vai acrescentar. Não estou também dizendo aqui que você vai ficar, não vai ficar sem fazer a meguinha comida. Não, você, é aquilo que eu falei, nós temos que nos movimentar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que, porque Deus lhe abre as portas. Né? Da mesma forma que foi lá com Lázaro, né? Ele podia remover aquela pedra, mas ele falou, tirar a pedra. Então, ele tem que fazer alguma coisa. A gente não pode esperar só naquilo que a gente quer uma bênção e não correr atrás. Deus, se você quer a tua bênção, Deus vai tirar a tua bênção. Descanse no Senhor. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus compara a preocupação da manhã com viver como um pagão, ou seja, como alguém que não crê em Deus e na sua ação. Quem conhece a Deus não deve se preocupar e pode descansar. Quem não tem onde descansar, vive preocupado. Você consegue confiar no Senhor
a ponto de descansar, sabendo que Ele agirá? Ainda tirando o foco das coisas terrenas, Jesus diz que a prioridade dos seus seguidores deve ser o reino de Deus. Portanto, mais do que nos preocuparmos com o que comer ou vestir, devemos dedicar nossa vida em ser uma oferta agradável ao Senhor. Nós devemos ser uma oferta agradável ao Senhor. Tudo aquilo que nós façamos, fazer como uma oferta agradável ao Senhor. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele cuida da vida, Ele cuida do nosso caminhar. Né? No ano de 2024 eu tive muitas enfermidades, assim, diárias, várias. Um dia eu estava com uma dor no rim, outro dia eu estava passando mal, andando mal, quase tendo infarto, achando que eu ia ter um infarto, que eu ia morrer, não sabe aquele que volta do nada assim. E graças a Deus, eu clamei ao Senhor e falei, meu Deus, por que está acontecendo essas coisas? Realmente, eu pensei, vou chamar o pastor para orar para minha casa, porque o negócio está complicado, está difícil, né? Mas graças a Deus, Deus nos aliviou, a gente memorou, a gente pensou, não, essas coisas não podem acontecer na nossa vida, alguma coisa não é certo isso que está acontecendo. Né? Então, nós tivemos então o próprio Alexandre, meu cunhado, falou, chamou o pastor, que o negócio está complicado para vocês. Então, mas crer que isso, meu Deus, tira essas coisas da gente, não é possível que isso esteja acontecendo, né? Mas graças a Deus, né, está melhor, né, a situação melhorou, as enfermidades estão, até agora a gente tem os exames para fazer, mas graças a Deus tem nos sustentado, né? Da mesma forma que os exemplos da natureza citados por Jesus, nós não devemos viver ansiosos, as aves dos lixos dependem de Deus, o Senhor não falha com eles. Devemos crer que Deus faz o mesmo conosco. Por isso, não há motivo para vivermos ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Podemos descansar sabendo que Deus cuida de nós. Não importa o quão preocupados estamos, nossa vida depende do Senhor e não de nós mesmos. Faça a sua parte, plante e esteja disposto a colher. Mas saiba que o sol e a chuva provêm do Senhor. Não viva acreditando que sua vida depende de você, ela depende de Deus, por isso que você pode descansar. Né? Nossa vida depende unicamente do Senhor. Mas também a autora desse texto, vou falar o nome da autora aqui, a Daniela Cardona, ela que escreveu esse texto, ela diz assim também, esse texto não está falando de ansiedade patológica, tá? Se você tem algum problema de uma doença patológica, tudo bem, tem que procurar um médico, tá? É um problema comum que ocorre na nossa sociedade. Né? Problema de ansiedade, está acontecendo muito, as pessoas estão procurando ajuda médica. Mas se você não tem esse problema, se você vive só por viver a ociosidade, procure buscar somente a Deus, para Ele te dar essa liberdade, para Ele te dar essa vontade de estar somente na presença do Senhor e de buscar a presença do Senhor. É muito interessante também lá no Salmo 62, só vou falar do versículo 5 ao 12, o Salmo 62 diz assim, descansa somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não seria abalada. Descansa somente no Senhor. Esse é o Salmo 62, do 5 em diante, está do 5 ao 12. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha, firme e meu refúgio. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, Ele é firme, é seguro. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derrame diante dele o coração, né? Derramar diante dele o nosso coração, das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponha esperança em bens roubados. Está vendo? Nem ponha esperança em bens roubados. Então, tudo aquilo que Deus te dá, como eu falei, com o teu trabalho, com o teu estudo, com o seu esforço, é digno de honra do Senhor, é digno de Deus. Porque essas pessoas que confiam na extorsão, que põem esperança em bens roubados,
as suas riquezas aumentam, eles põem o coração nisso tudo. E a vida deles pode ver que a vida deles não tem alegria, não tem. É uma alegria totalmente falsa, mentira, vive de mentiras, irmãos. Eles podem ter bitcoins, milhões na conta corrente, eles não são. Deus dá um sopro, ele pode tocar ali, pronto, acabou tudo. E para onde vai essas coisas? Ele vai carregar, o dinheiro vai carregar, fazer como os faraós, né? E morriam, enterravam suas até carruagem, morriam com carruagem, seus cavalos, seus até barcos foram encontrados. Isso daí que eu achava que ia ter uma vida depois da morte. Nada disso vai ser levado, aqui nada vai ser levado. A única coisa que a gente tem que levar é a presença do nosso Senhor, é trazer Jesus Cristo como nosso Salvador. É isso que nós temos que garantir. As coisas aqui é para nós mantermos aquilo, para nós administrarmos aquilo que Ele nos dá. Tudo que Ele nos dá, os bens que Ele nos dá, é para nós administrarmos. Depois disso, é só o que nos interessa, é a salvação em Jesus Cristo. E a única coisa que vai nos interessar é a salvação de Jesus Cristo e andar no caminho do Senhor. Uma vez, ainda continuando aqui no Salmo 62, que é o número 11. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, esta é a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, Deus é a nossa rocha, é a quem nós devemos somente confiar. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, né? Socorro bem presente. É nele que nós devemos caminhar e andar. É nele que nós devemos toda a honra e toda a glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por mais que eu tenha que aprender também a me dedicar mais à palavra do Senhor, a estudar mais a palavra do Senhor. E às vezes nós somos tão falhos, né? A gente tem tanto tempo, temos tempo e às vezes nós não nos dedicamos àquilo que Deus quer que façamos para melhorar a nossa vida, para melhorar nosso procedimento, para melhorar a falar com as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Então, que Deus possa estar nos usando a cada dia, nos fortalecendo a cada dia, nos usando a cada dia para o agradecimento da obra do Senhor. E creio nessa palavra que, para nós descansarmos, que eu possa também seguir essa palavra, que eu possa estar descansando no Senhor, né? E deixar a ociosidade de lado, deixar essas coisas que o amanhã, acho que a gente tem que viver primeiramente a hoje com Deus, né? E amanhã vai ser um outro dia, e no amanhã que seja um outro dia, mas com a presença do Senhor, né? Para que Ele só nos livre de todo mal, de todo lugar pecaminoso, nos libertar nossa mente também de coisas que não agradam a Ele. Que Deus possa estar nos usando, que Deus possa estar nos fazendo a obra, que Deus possa fazer com que possamos cada vez ser mais dignos da presença dEle. Jesus Cristo é tão maravilhoso, é tão bom, é tão bom andar no caminho do Senhor, né? É tão maravilhoso. A gente aprende a cada dia com Ele, né? A cada lição. E a gente sente realmente, né? A gente sente, a gente se vê como, né, o pastor Zé Carlos, acho que você é o pastor Zé Carlos, como se sente quando vem a igreja vazia, né? Ele deve se sentir muito triste, né? Ele deve sentir uma tristeza muito grande, mas ele prega, se tiver 1 ou 2 aqui, ele prega da mesma maneira que tiver 100, 200. Então é isso que faz com que o pastor Zé Carlos seja um pastor de Deus, um pastor do nome de Deus. Mas a gente sente realmente, a gente queria ver uma igreja cada vez mais amplificada, mas é conforme a oração. A gente tem que orar mais, pedir a Deus para que a igreja seja cada vez mais amplificada e a igreja se santifique cada vez mais. Então, que nós possamos ver o porquê que às vezes acontecem certas coisas em determinadas comunidades, em determinadas igrejas, mas é porque eu acho que as pessoas estão meio desinteressadas, estão pensando mais no dia a dia mesmo, né? Estão pensando mais no ego do que louvar o Senhor. Se você for, a gente como passa no trabalho de missões, né, a gente vê cada situação, irmãos. Cada situação, a igreja na Nigéria sendo perseguida, os irmãos sendo mortos na Nigéria, estão ali louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, sabe? E uma chuva nos tira do foco de Jesus Cristo, uma chuva nos tira do foco de seguir a Jesus, né? Uma chuva nos tira do caminhar com Jesus Cristo.
Eu penso que às vezes se a igreja poderia, fosse crescer, acho que a igreja cresceria com uma perseguição. Porque sem perseguição a igreja não cresce. Às vezes eu penso isso. Porque a gente vê os países que são perseguidos, Coreia, China. A China parece que agora está abrindo um pouquinho mais. Mas a gente também na África, uma perseguição tremenda. O PEP foi atacado, irmãos. O PEP que trabalha com crianças. O PEP que quer ver aquelas crianças andando com Jesus Cristo. O PEP foi atacado. Pessoas foram mortas ali. Tem facções ali terríveis ali, que o islamismo que derrubam os cristãos ali naquele lugar. Né? E outros aqui mesmo no Brasil, às vezes nós vemos igrejinhas pequenas, né? Pessoas com o pé no chão na lama, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Né? Existem ainda algumas igrejinhas pequenas no interior, né? Em algumas regiões do Brasil que ainda é difícil de chegar, mas as pessoas estão ali louvando a Deus, com uma tenda, às vezes com uma tenda. Às vezes com cadeira. Na África é muito interessante, estava embaixo de uma mangueira, uma árvore, umas cadeirinhas ali, louvando ao Senhor, pregando o Evangelho, um sol acho que de 40, 45 graus, mas louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E a chuva aqui no nosso país nos tira o foco, uma caminho, umas forças. Eu sei que pode, a pessoa pode ter problema e tal, mas acho que falta muito mais do que isso para a gente entrar no reino dos céus. A gente buscar mais ainda no reino dos céus. Então, que nós possamos nos sentir cada vez mais fortes na presença do Senhor, não desanimar. A Edna, que é líder das mulheres, não desanimar. Demétrio também, líder das crianças. Né? Deus abençoe a vida de vocês, abençoe os nossos líderes. Né? O foco é esse, o foco é Jesus Cristo. Graças a Deus, os irmãos estão aqui, né, saindo de suas casas, na chuva. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Né, e tudo que vocês possam fazer, que nós viemos a fazer, que façamos de acordo com a vontade do Senhor. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe. Desculpa uma coisa, eu não sou pregador, aí na média me convidou para trazer a mensagem. Eu não sou um pregador assim como o Demétrio, como o pastor Becado, né? Mas Deus está nos ajudando a cada dia a nos fortalecer. Eu faço um trabalho de PGM. PGM a gente conversa, a gente traz a mensagem, a gente conversa, a gente bate um papo, né? Mas é difícil trazer a mensagem assim. Mas obrigado, Ed, obrigado, Igreja Batista Menezes e aos irmãos que estiveram aqui essa noite. Deus abençoe.